Você já parou para pensar no impacto que certas escolhas têm na sua vida espiritual? Muitas vezes, somos levados pela euforia do momento, sem refletir sobre as marcas que ele pode deixar em nossa alma. O carnaval, por exemplo, é uma festa que desperta emoções intensas, euforia, liberdade e, para muitos, um desejo de aproveitar a vida ao máximo. Mas depois que a música para e as luzes se apagam, o que realmente fica? O ser humano tem uma tendência natural de buscar prazer imediato, mas nem sempre o que nos dá prazer nos faz bem. O que começa como uma simples diversão pode abrir portas para conflitos internos, inquietações espirituais e até uma sensação de vazio. Isso acontece porque somos seres espirituais e tudo o que vivemos de alguma forma reflete em nossa alma. A Bíblia nos traz exemplos de cidades que viviam intensamente pelo prazer, colocando os desejos acima da verdade. Sodoma e Gomorra foram destruídas não apenas por imoralidade, mas pela cegueira espiritual que impedia seus habitantes de enxergar a gravidade do que faziam. Será que estamos repetindo essa história, mas de uma forma moderna? Neste vídeo, vamos refletir sobre as consequências espirituais das nossas escolhas e como podemos fortalecer nossa vida com Deus em tempos de tanta distração. Se o nosso propósito é viver com sabedoria e plenitude, precisamos aprender a discernir o que realmente edifica nossa alma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. O chamado à vigilância, o perigo das pequenas concessões. Muitas vezes, as maiores quedas espirituais começam com pequenas concessões. Ninguém se desvia de Deus de um dia para o outro. O afastamento acontece de forma sutil, quase imperceptível, quando começamos a relativizar certas escolhas. O carnaval pode não fazer parte da sua vida, mas talvez você já tenha sentido aquela curiosidade. Será que realmente é tão ruim assim? Ou quem sabe você já ouviu argumentos como: o problema não é a festa, mas o exagero das pessoas. Pequenos questionamentos podem parecer inofensivos, mas se não forem filtrados com discernimento, tornam-se brechas para um desejo que antes você nem cogitava. Foi assim que aconteceu com a esposa de Ló. Deus estava livrando sua família da destruição de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela ainda estava preso àquela cidade. O simples ato de olhar para trás mostrou que, apesar de fisicamente sair daquele lugar, emocional e espiritualmente, ela ainda pertencia a ele. O resultado foi trágico. Gênesis 19:26. Quantas vezes, mesmo sem participar diretamente, alimentamos em nosso coração a ideia de que certas experiências não são tão prejudiciais. Começamos a olhar para trás, desejando coisas que Deus já nos libertou, e sem perceber, nossos valores começam a se desgastar. Você tem vigiado seus pensamentos e desejos? Será que mesmo sem ir ao carnaval, alguma parte do seu coração ainda se inclina para o tipo de mentalidade que essa festa carrega? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A influência do ambiente sobre a mente e o espírito. O meio em que nos encontramos tem um impacto profundo sobre nossos pensamentos, emoções e decisões. Mesmo que uma pessoa se considere firme na fé, a exposição constante a certos ambientes pode, aos poucos, influenciar sua maneira de ver o mundo. O carnaval não é apenas uma festa, mas um cenário onde os sentidos são intensamente estimulados. Música alta, multidões e uma atmosfera de excessos. A psicologia já demonstrou que quando estamos cercados por um determinado comportamento, tendemos a normalizá-lo, mesmo que antes tivéssemos uma opinião contrária. O que no início pode parecer apenas uma experiência curiosa, pode, com o tempo, enfraquecer valores e abrir portas para concessões que antes seriam impensáveis. A Bíblia nos alerta sobre a influência do ambiente na vida espiritual. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa apenas amizades tóxicas, mas tudo aquilo que nos envolve e molda nossos pensamentos.
Assim como uma planta precisa do solo certo para crescer saudável, nossa alma também precisa de um ambiente propício para florescer espiritualmente. Se expor a certos contextos pode, pouco a pouco, dessensibilizar o coração e tornar aceitável aquilo que antes parecia errado. Foi isso que aconteceu com Ló e sua família. Ao se estabelecer em Sodoma, ele não apenas conviveu com os costumes daquela cidade, mas foi influenciado por eles. Mesmo sendo chamado de justo na Bíblia, 2 Pedro 2, 7, 8, seu discernimento foi comprometido ao ponto de hesitar quando Deus ordenou sua saída. Que tipo de ambiente tem moldado seus pensamentos? Suas convicções estão sendo fortalecidas ou desgastadas pelas influências ao seu redor? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. As portas espirituais que se abrem sem que percebamos. Muitas pessoas acreditam que o mundo espiritual é algo distante, mas a verdade é que ele está presente em cada escolha, cada ambiente e cada atitude que tomamos. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e forças espirituais do mal, Efésios 6:12. Isso significa que existem realidades invisíveis que influenciam o mundo físico. O carnaval, além de ser um evento de excessos, também está historicamente ligado a práticas espirituais questionáveis. Muitas celebrações carregam simbolismos pagãos, e não é incomum ver manifestações de culto a entidades espirituais durante a festa. O que parece apenas parte da tradição pode, na verdade, ser uma porta aberta para influências demoníacas. No Antigo Testamento, vemos que sempre que o povo de Deus se misturava com práticas culturais que envolviam idolatria e permissividade, havia consequências espirituais sérias. Em Sodoma e Gomorra, por exemplo, o nível de perversão chegou a um ponto tão extremo que a cidade foi destruída pelo juízo divino, Gênesis 19. E um dos maiores perigos não era apenas o que acontecia externamente, mas a forma como aquela cultura afetava as pessoas por dentro. Da mesma forma, quem se expõe a ambientes espiritualmente carregados, mesmo sem intenção, pode acabar sendo influenciado. As Escrituras mostram que espíritos malignos encontram brechas onde há desordem, impureza e afastamento de Deus. Em 1 Samuel 16:14, vemos que Saul, ao se distanciar do Senhor, foi atormentado por um espírito maligno. Isso nos ensina que, quando não guardamos nossa vida espiritual, podemos abrir espaço para opressões invisíveis que afetam nosso ânimo, nossas decisões e até nossa paz interior. Você tem protegido sua vida espiritual contra influências que podem contaminá-la? Será que algumas perturbações, inquietações ou dúvidas que você sente não são frutos de portas que foram abertas sem que você percebesse? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O vazio depois da festa. A ilusão do prazer passageiro. Um dos maiores enganos que o mundo oferece é a ideia de que o prazer momentâneo pode trazer verdadeira felicidade. O carnaval é um exemplo clássico disso. Durante os dias de festa, tudo parece eufórico, sorrisos, dança, liberdade. Mas, quando as luzes se apagam e a música silencia, o que realmente sobra? Muitas pessoas que se entregam a esses momentos de excessos acabam sentindo um grande vazio quando tudo termina. A sensação de felicidade rápida não se sustenta, porque não está enraizada em algo verdadeiro e eterno. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, e nenhuma experiência terrena pode preencher essa necessidade. Sodoma e Gomorra eram cidades que viviam intensamente para os prazeres. Elas acreditavam que poderiam construir uma realidade sem Deus, baseada apenas no que trazia satisfação imediata. Mas no fim, nada daquilo trouxe segurança ou paz. Pelo contrário, as cidades foram destruídas e as pessoas que ali viviam perderam tudo. Hoje, vemos isso se repetir em muitas vidas. Pessoas buscam festas, relacionamentos vazios, vícios e qualquer outra forma de distração
para preencher algo que não pode ser preenchido com coisas temporárias. Mas a alma sempre volta ao mesmo estado, inquieta, insatisfeita e faminta por algo maior. Jesus nos ensinou que há um tipo de alegria que não se esgota, uma paz que não depende de circunstâncias externas. Em João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, fica claro que o problema dela não era apenas a sede física, mas uma sede espiritual que nunca foi saciada pelos prazeres do mundo. Jesus, então, lhe oferece uma solução: a água viva, que sacia de verdade e traz plenitude. Onde você tem buscado preencher seu coração? Será que alguma vez você já sentiu esse vazio depois de experiências que pareciam trazer alegria? O que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. A escolha entre dois caminhos, Sodoma ou o altar de Deus. Desde os tempos bíblicos, a humanidade sempre esteve diante de uma escolha: seguir seus próprios desejos e paixões ou viver de acordo com os princípios de Deus. O carnaval, assim como muitas outras experiências do mundo, representa essa encruzilhada. É o símbolo de uma vida sem limites, onde tudo é permitido e os valores são relativizados para que o prazer momentâneo seja priorizado. Quando olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, vemos um povo que escolheu o caminho dos excessos e da autossuficiência. Eles viviam como se não houvesse consequência para suas ações, rejeitando qualquer tipo de correção ou alerta. No entanto, Deus não ignorou essa corrupção moral e espiritual, e a destruição dessas cidades se tornou um dos maiores exemplos bíblicos do que acontece quando as pessoas se afastam completamente da vontade do Senhor. Por outro lado, a Bíblia nos apresenta outro caminho: o caminho do altar, da obediência e da presença de Deus. Abraão, o tio de Ló, escolheu confiar em Deus e viver segundo sua direção. Enquanto Ló se estabeleceu em Sodoma e sofreu as consequências dessa escolha, Abraão permaneceu fiel e recebeu promessas grandiosas. A diferença entre os dois foi justamente a escolha do ambiente e dos princípios que decidiram seguir. Hoje, essa escolha continua diante de nós. Podemos nos deixar levar pelos apelos do mundo ou podemos buscar uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Não se trata apenas de evitar o carnaval ou qualquer outra festa, mas de decidir qual voz vamos seguir: a voz do prazer imediato ou a voz da verdade eterna. Em quais aspectos da sua vida você tem se aproximado mais de Sodoma do que do altar de Deus? Suas escolhas estão te conduzindo para mais perto da presença do Senhor ou te afastando dele? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Rick Olli Reflexões para receber mais vídeos como este. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.